Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem do canal. Tenho certeza que essa mensagem vai falar forte ao teu coração, que Deus possa te abençoar através dessa mensagem e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você sabe que precisam. Às vezes você, com um compartilhamento, pode mudar completamente a realidade de alguém. E sem mais delongas, vamos para a mensagem. Livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 10. A mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, eu dei para ela o nome de A Mente do Céu. E nessa mensagem de hoje você vai ver como que às vezes a nossa visão, ela atrapalha a maneira como Deus vai fazer as coisas em nossa vida. E eu quero que vocês abram comigo o livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 10, e vai dizer o seguinte: Entre mentes, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado. Então, ele os levou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram, e ele as acolheu. E ensinava-lhes acerca do reino de Deus, e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Ao cair da noite, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram: despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrarem alimento e pousada, pois aqui estamos em um lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou: dá-lhes vós algo com que possam se alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo, pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. E ele então orientou os seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos, e todos se assentaram. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas. E os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrado. Glória a Deus por essa palavra. Feche teus olhos e ore comigo. Espírito Santo, nos conduza neste momento no entendimento dessa mensagem. Que Tu venha a ser o centro dessa mensagem, que nós possamos entender, que Tu possas nos dar um conhecimento sobrenatural a respeito daquilo que está escrito e que a Tua palavra seja verdadeiramente gravada no nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, mantenha a sua Bíblia aberta, ele é um texto conhecido por todos. É a primeira multiplicação dos pães e peixes. Mas o que me chama a atenção é que essa história ela nos mostra que existem algumas coisas que acontecem no decorrer da história. Se vocês prestarem bem atenção, essa história ela é progressiva, ela não é uma história corrida. À medida que vão acontecendo alguns fatos, ela vai aumentando o nível dela. E eu quero dizer para vocês algo muito interessante, que é o primeiro pilar dessa história conta que Jesus estava saindo de uma cidade e indo para outra com seus discípulos. Provavelmente ele gostaria de ficar a sós com seus discípulos para que pudessem conversar a respeito do que eles haviam acabado de fazer em sua missão. Mas eis então que a multidão, sabendo que Jesus estava indo para lá, vai junto com Jesus e vai atrás de Jesus. E a Bíblia faz questão de destacar que ele as acolheu. Sabe o que me chama a atenção? É que o primeiro pilar que nós precisamos entender dessa mensagem é que todas as vezes quando você for até Jesus, independente do que ele esteja fazendo, independente do que ele tenha para fazer, ele sempre vai te acolher. Sempre haverá abrigo e um lugar seguro aonde está Jesus. Por isso você precisa se aproximar dele, porque todo o tempo ele está com os braços abertos para te receber. E eis então que a história não para por aí, porque diz que depois de acolher elas, Jesus fez 2 coisas. Primeiro, Jesus as ensinava acerca do reino de Deus. E depois, Jesus atendia a todos que tinham qualquer necessidade de cura. E você pode estar se perguntando: mas por que Jesus primeiro ensinava para depois curar? E a resposta é muito simples. Existem coisas na nossa vida que nós não recebemos porque nós não temos a capacidade de discernir aquilo que Deus está nos colocando para fazermos.
E o que Jesus está nos ensinando aqui é, primeiro eu dou discernimento, primeiro eu ensino você a entender o que vai acontecer na tua vida, para que depois eu possa realizar. E provavelmente nesse tempo que Jesus passou com as pessoas, estou agora interpretando, a Bíblia não nos diz sobre isso, mas acredito eu que Jesus estava ensinando aquelas pessoas do que aconteceria quando elas fossem curadas. E de que a cura delas não pararia nelas, mas que essa cura serviria muitas das vezes para abençoar a vida de outras pessoas e servir como testemunho para outras pessoas. As curas que Jesus realizava eram meio de evangelismo. E o que continua me chamando a atenção é que depois desse período de tempo em que Jesus ensinou e atendeu essas pessoas, eis que chegam os 12 discípulos e eles vão dizer: despede essa multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontre alimento e pousada, pois aqui estamos em lugar desabitado. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que ao cair da tarde os discípulos se preocuparam com isso, ou seja, a multidão havia passado o dia inteiro com Jesus. E a minha pergunta para você é: qual foi a última vez que você passou o dia todo com Jesus? Qual foi a última vez que você separou um tempo ou um dia para passar esse dia todo na presença dele, desfrutando da presença dele? Mas a história não para por aí. Os discípulos não chegam dando a Jesus uma sugestão, eles chegam dando uma ordem: despede a multidão para que eles possam comer e dormir. Enquanto Jesus estava preocupado em ensinar e entregar para aquele povo a mensagem do céu, os discípulos estavam preocupados com a mensagem da terra. Enquanto Jesus estava ensinando aquelas pessoas a mensagem do céu, estava alimentando elas com a mensagem do céu, os discípulos estavam preocupados com uma coisa: e a nossa carne? Como é que esse povo todo vai comer? Como esse povo todo vai dormir? E esse, na maioria das vezes, é o nosso grande problema, porque às vezes nós estamos frente a frente com Jesus, recebendo dele as instruções para o mundo espiritual, e nós estamos preocupados demais com a nossa carne. Eu não vou para a igreja hoje porque eu prefiro trabalhar, porque eu preciso trabalhar para poder pagar as minhas contas. Hoje eu não vou fazer oração porque eu já orei lá atrás e se eu não preciso orar agora de novo. E nós vamos dando uma sequência de desculpas para, na verdade, nos afastarmos da presença de Deus. E o que os discípulos estão fazendo é justamente esta representação, de que existem momentos em que nós preferimos pensar nas coisas da carne do que pensar nas coisas do alto. Aquele povo não estava reclamando pela ausência de comida, pelo contrário, eles estavam fazendo até um jejum, enfraquecendo a sua carne para receber com mais clareza aquilo que vem do Espírito. E não para por aí. À medida que Jesus vai falando e vai fazendo, operando curas, aquele povo sentia ainda mais fome de estar perto de Jesus. Mas os discípulos estão preocupados com as coisas terrenas. E aqui Jesus vai nos dar uma ilustração maravilhosa, porque Jesus vai dizer para eles o seguinte: dai-vos vós mesmos algo para que comam, alimentem eles vocês mesmos. E os discípulos vão dizer: Senhor, como é que nós vamos fazer isso? Que nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E eu não sei que a gente compre comida para todo esse povo, mas tinham 5.000 pessoas ali. Imagina você em um dia comum, do nada, ter que comprar comida para 5.000 pessoas. E esse era o desespero dos discípulos. E eu quero puxar aqui um gancho para vocês entendam o seguinte: às vezes, alguns milagres não estão acontecendo na tua vida. Não é por causa de Jesus, mas é porque você está limitando o agir de Jesus na tua vida de acordo com aquilo que você conhece. Se chegasse alguém ali e pedisse aos discípulos: leva minha filha que está doente até Jesus para que ele possa curá-la, sem dúvida eles fariam isso, porque eles não tinham dúvida que Jesus podia curar, porque eles já tinham visto Jesus curar inúmeras vezes. Se Jesus dissesse que daria vinho para aquele povo no lugar de água, os discípulos acreditariam, porque eles já tinham visto Jesus transformar água em vinho. E o que mais me chama a atenção é que os discípulos caminhavam com Jesus e viam milagres o tempo todo. Quando eles estavam diante de uma situação que era uma oportunidade para que eles pudessem também ver o milagre, eles não conseguiam acessar a mente do céu. Eles permaneciam com a mente da terra. E eles não entenderam que não é porque Jesus não tinha realizado ainda tal feito, tal milagre, que ele não poderia fazer. Diante dos discípulos estava a oportunidade de conseguir assistir um milagre de perto, um milagre feito pela primeira vez, mas eles não conseguiram compreender isso. E os discípulos estavam preocupados
Porque Jesus não havia realizado esse tipo de milagre ainda. Jesus não havia alimentado pessoas ainda. Jesus podia curar, Jesus podia transformar algo em vinho, mas multiplicar comida seria a primeira vez. E se Jesus falhasse? E se a multidão ficasse desagradada com Jesus? Essa era a preocupação dos discípulos. E muitas das vezes essa é a nossa preocupação também. Ou com o como Jesus vai fazer. Eu nunca vi isso acontecer antes. E por causa dessa mentalidade, a nossa própria mente começa a limitar os milagres que Jesus vai fazer na nossa vida. Só que os discípulos ainda complementam e justificam porque eles estão pensando como eles estão pensando. Porque eles vão dizer, este lugar é uma terra vazia e desabitada, mas eles se esqueceram que quando a terra era sem forma e vazia, Jesus já estava lá. Eles se esqueceram que quando Deus deu a ordem para que se nascessem as frutas, para que nascessem as árvores, Jesus já estava lá. Eles se esqueceram que quando Deus deu ordem para que a terra fizesse os animais, Ele também já estava lá. Eles estavam diante daquele que deu a forma para a terra, daquele que com suas próprias mãos fez tudo acontecer e tudo realmente ser construído. Eles estavam diante daquele que podia fazer do nada um planeta extraordinário e possível de ser habitado. Mas eles estavam mais preocupados com aquilo que eles ainda não tinham visto do que com aquilo que eles estavam tendo a chance de ver. E sabe, isso me assusta porque muitas das vezes nós somos exatamente assim. Nós perdemos a oportunidade de viver o milagre de Jesus, pelo simples fato de que a nossa mente nunca viu isso antes acontecer. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que aquilo que a sua mente nunca viu antes acontecer, você será o primeiro a ver. Mas a história não para por aí. Eis então que os discípulos dizem para Jesus, Jesus, mas nós não temos nada além de 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia vai complementar, pois ali estavam reunidos cerca de 5.000 homens. E ele então orientou os seus discípulos, fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos e todos se assentaram. Isso aqui é algo muito importante. Não é porque você não entende que você não vai obedecer. Os discípulos aqui nos deram uma grande lição. Muitas pessoas, às vezes, por não entenderem as ordens de Deus, decidem simplesmente não obedecê-las. O discernimento não tem absolutamente nada a ver com obedecer. Se Jesus te deu a mensagem, se Jesus te deu uma ordem, ainda que você não entenda, você precisa obedecer. Daniel, mas eu quero entender, então deixa que Jesus te explique no caminho. Mas quando Deus te pede algo, muitas das vezes esse algo precisa ser feito e você não vai ter clareza total do porquê está fazendo como está fazendo. Entenda, a ordem de Jesus, a obediência de Jesus não depende do seu entendimento. E lembre-se sempre, Deus nunca vai te honrar pelas coisas que você conquistou, mas Deus sempre vai te honrar pelas renúncias que você fez. Caminhar com Jesus, caminhar com Deus é um caminho de renúncias, e não apenas um caminho onde você pode fazer o que bem entende, ou um caminho onde Deus vai te aplaudir o tempo todo e te dar tudo aquilo que você quer. Deus não é um pai que mima seus filhos, Deus é um pai que prepara os teus filhos para viver aquilo que Ele deseja que eles vivam. E sabe o que é mais interessante? Quando nós olhamos para a história, nós vemos que esse povo ele não foi até ali buscar comida. Eu não consigo entender de onde veio a ideia dos discípulos de que aquele povo estava com fome. Talvez os próprios discípulos eram quem estavam com fome e terceirizando a culpa da fome para as pessoas que estavam ali, porque aquelas pessoas não foram até Jesus por causa de comida, elas foram até Jesus por causa da palavra que saía da boca dele. E esse é o nosso dever. As pessoas devem nos procurar não por aquilo que nós podemos dar a elas, mas por causa da palavra que está sobre a nossa vida. Nós devemos ser influenciadores de outras pessoas e fazer as pessoas verdadeiramente enxergar que Deus é suficiente. Talvez aquele povo estava disposto a fazer um jejum, talvez eles estavam dispostos a virar a madrugada, fazer uma vigília para continuar ouvindo a Jesus. Mas as preocupações dos discípulos com as coisas terrenas fez com que eles quisessem interromper o agir do céu para viver das coisas terrenas. Eu quero declarar para você, às vezes você está vivendo exatamente isso, você está interrompendo o agir de Deus na tua vida por causa das tuas preocupações com as coisas da terra. E eis então que acontece algo.
que Jesus dá continuidade. Depois que os discípulos colocaram todos sentados, verso 16 vai dizer o seguinte: então, tomando 5 pães e 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e o partiu, e em seguida entregou-os aos discípulos para que servissem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas, e os discípulos recolheram 12 cestos, repletos de pedaços que haviam sobrado. O que me chama a atenção nessa história é que aquela multidão não foi até Jesus para receber comida, mas você precisa entender que quando você busca Jesus com o coração sincero, Ele faz a obra completa. Quando você busca Jesus de maneira intensa, Ele faz tudo de maneira completa. Você vai até Jesus em busca de uma palavra, Ele também te dá o sustento. Você vai até Jesus em busca de uma palavra, Ele também te dá direção. Você vai até Jesus em busca de uma palavra, você encontra acolhimento. Você vai até Jesus em busca de qualquer outra coisa, mas todas as vezes quando você busca a presença de Jesus, você consegue verdadeiramente sentir a presença dEle. Você começa a viver a presença dEle, e quanto mais você se interessa em buscá-lo, mais sustento Ele te dá. Só que existe aqui algo muito importante, que é a intenção do coração. Aquele povo não foi até Jesus para receber pão e peixe. Eles foram até Jesus para receber instrução sobre o reino de Deus. Por isso, alinhe as motivações do teu coração, porque o seu coração não pode estar limitado a querer simplesmente receber de Deus aquilo que você deseja. Se o seu coração estiver alinhado para uma busca profunda com Jesus, você vai receber tudo o que você precisa para viver bem. Mas se você for até Jesus como alguém interesseiro, você vai perder a oportunidade de desfrutar daquilo que Deus realmente tem para entregar para você. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, tirar a mentalidade da terra e ir para a mentalidade do céu. E você pode estar se perguntando: Daniel, mas como é então que os discípulos tiveram essa mudança de mentalidade? Foi de uma única maneira. Foi através da convivência com Jesus. Foi somente depois de conviver com Jesus que eles conseguiram mudar a mentalidade, acessar a mentalidade do céu. E a prova disso está em um outro texto bíblico, que está no livro de Atos, no capítulo 6. Atos capítulo 6, a partir do verso 3, vai nos contar o seguinte: Pedro e João, que estavam lá na multiplicação dos pães e peixes, e estavam preocupados com o que aquele povo ia comer, com onde aquele povo ia dormir, que estavam no meio de um lugar deserto, onde não havia recurso nenhum, viram um milagre acontecer. Mas a preocupação deles, depois na segunda multiplicação dos pães e peixes, a preocupação deles continua sendo a mesma. Mas agora o tempo passa, eles conviveram com Jesus, eles foram treinados por Jesus, eles aprenderam a se parecer um pouco mais com Jesus, e o resultado disso é que agora eles têm a mentalidade do céu. E eis então o que vai acontecer nessa história. Atos capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo no templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhes dessem um donativo. E fixando nele um olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Sabe o que eu quero trazer para vocês, diferenciação sobre os dois tipos de mentalidade? É que no primeiro cenário eles estavam num lugar deserto, onde não tinha ninguém, e eles tinham 5.000 pessoas para alimentar. No segundo cenário eles estão numa cidade, lugar que tem vários recursos. No segundo cenário eles precisam alimentar apenas uma única pessoa e não mais 5.000.
No segundo lugar, eles estão num ambiente onde eles conseguem fazer muitas coisas, porque os recursos estão à disposição deles, mas agora eles não têm mais a mentalidade da terra. Se eles continuassem com a mentalidade da terra, eles provavelmente dariam dinheiro para aquele homem e seguiriam o caminho deles, mas agora eles têm a mentalidade do céu, e eles entenderam, depois de caminhar com Jesus, que o que as pessoas precisam não são de soluções da terra. O que as pessoas precisam é ter um encontro tão profundo com Jesus, a ponto de acessar as coisas vivas do céu. E então Pedro e João olham para esse homem e falam assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, ou seja, eu não tenho nada da terra, eu não tenho riquezas da terra, eu não tenho inteligência da terra, mas eu tenho uma coisa, eu tenho uma palavra, eu tenho uma ordenança sobre a minha vida, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu tenho a autoridade de usar a palavra e o nome de Deus. Então eu começo agora, debaixo da autoridade do nome de Jesus, a espalhar para as pessoas aquilo que eu tenho. E antes eu não tinha 5 mil pães e 5 mil peixes, agora também eu posso não ter uma moeda, mas eu tenho algo que é muito mais precioso. Eu tenho verdadeiramente o poder do nome de Jesus. E é essa mentalidade que nós precisamos gerar todos os dias. Nós precisamos parar de olhar para as coisas da terra e começar a olhar para as coisas do céu. Daniel, às vezes as pessoas me pedem ajuda, eu não tenho como ajudar. Você tem uma palavra, você tem a palavra, você tem o nome, é o nome de Jesus, é a palavra de Deus, e é isso que nos traz transformação de forma completa. Meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque nós estamos limitando demais a nossa memória. Nós estamos nos lembrando daquilo que Jesus fez, esquecendo de quem Jesus é. Melhor do que receber um milagre é conhecer aquele que faz o milagre, caminhar com aquele que faz o milagre. Porque se eu recebo um milagre, isso é maravilhoso, isso é excelente, receba muitos milagres na tua vida. Mas se eu me acostumo apenas a receber o milagre e eu me esqueço de quem está fazendo o milagre, eu começo a achar que somente em situações específicas, onde todas as coisas estão muito bem encaixadas, o milagre vai acontecer. Mas quando eu começo a caminhar com Jesus e eu começo a entender quem verdadeiramente é Jesus, que Ele é o dono do milagre, que Ele é quem executa o milagre, quando eu consigo entender isso de forma clara e total, eu começo a entender que toda dificuldade, na verdade, é uma oportunidade para que eu possa ver o milagre acontecer. Por isso, abra a tua boca daqui para frente, começa a verdadeiramente expor aquilo que Deus já colocou dentro de você, começa a colocar para fora a mensagem que Deus já colocou dentro de você, e é a partir disso que você vai fazer a transformação na vida de outras pessoas. Não é sobre aquilo que você tem ou sobre o que você vai conquistar, é sobre o que já está dentro de você. E eu quero que você ore junto comigo neste momento agora. E nós vamos clamar a Deus para que nós sejamos mais próximos dEle. Nós vamos clamar a Deus para que nós sejamos verdadeiramente revestidos e tenhamos interesse em conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E que nós possamos, ao conhecer Jesus de forma profunda e completa, que nós possamos espalhar a palavra dele por aí. Que nós possamos levar as boas novas para as pessoas que precisam. Por isso, fecha os teus olhos, eu quero orar contigo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor acolhe a todos aqueles que o buscam. E por isso, Senhor, eu quero neste momento pedir e clamar a Ti, não só por mim, mas por cada um desses meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem hoje, e nós possamos ter uma sede profunda em conhecer a Tua vontade, em conhecer a Tua pessoa, em conhecer o Teu caráter, e que nós sejamos cada dia mais parecidos contigo, Jesus. Senhor Jesus, eu venho clamar pelo poder do Teu nome, que o Senhor possa tocar a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem neste momento, e que essa pessoa não limite os milagres à memória dela. Aquilo que o Senhor não fez na história da família dela, o Senhor vai fazer a partir dela. Aquela situação que umas vezes parecia, Senhor, totalmente quebrada, a partir de agora, através do novo posicionamento que essa pessoa vai ter, através de exercer verdadeiramente a autoridade do Teu nome, essa pessoa vai começar agora a caminhar de uma forma diferente. Ela vai caminhar de fé em fé, de glória em glória. E eu declaro, Senhor, pela autoridade do nome de Jesus, que verdadeiramente nós
sentiremos necessidade da Tua presença, nós passaremos mais tempo contigo, e ainda que nós tenhamos que ir no deserto para Te ouvir, nós iremos, porque nós estamos selando hoje um compromisso contigo, Jesus, de Te buscar em todas as circunstâncias. E eu declaro e profetizo sobre a vida de cada um que está ouvindo agora, em o nome de Jesus, que nenhum desses Teus filhos, Pai, vai ficar longe ou afastado da Tua presença, mas todos eles estarão entregues aos Teus pés e cheios da Tua glória para espalhar ao mundo de hoje para sempre. Amém e amém. Meus queridos, que você possa mudar a tua mentalidade, que você tire os teus olhos da terra e coloque os teus olhos no céu. A Bíblia, ela é um livro de mensagens do céu e não de mensagens da terra. E é por isso que muitas vezes nós lemos a Bíblia e não conseguimos entender nada, porque a nossa mente está muito na terra. Se conecte à mente de Deus, peça a ajuda do Espírito Santo, e eu tenho certeza que você vai viver um tempo novo de hoje em diante, para a glória de Deus, em o nome de Jesus. Amém.